Sejam todos bem-vindos aos canais de comunicação do Grupo Espírita da Prece. Aqui nos reunimos mais uma vez, iniciando esse ano de 2021, para refletirmos em temas do Evangelho acerca da doutrina espírita, conforme o cronograma de palestras da casa. E hoje, para fazermos uma reflexão, nos é recomendado que falássemos sobre a parábola do juiz iníquo. Seria o Evangelho de Lucas, o capítulo 18, os versículos 1 ao 8. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes farão justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Nessa passagem, buscamos acrescentá-la dentro da nossa condição atual, dentro da nossa existência, no nosso mundo de provas e expiações. Iniciamos com a reflexão em torno da palavra iniquidade, o juiz que praticava a iniquidade, ou seja, aquele juiz que não respeitava o direito das pessoas, aquele juiz que não observava suas causas com a igualdade, que não tinha o verdadeiro senso de justiça. E quando nós buscamos essa passagem, este comportamento do juiz, que não atuava com a verdadeira justiça, e da mesma forma, a fé da mulher em constantemente buscar uma solução, nós recorremos inicialmente ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. E no item 15, existe um trecho interessante que nos ilustra o início dessa parábola. A terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos com caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Quando nós olhamos essa passagem desta parábola, associado à explicação do Evangelho segundo o Espiritismo sobre o mundo de provas e expiações, nós observamos que a iniquidade, a ausência da justiça e da igualdade entre as pessoas ainda é um fator preponderante no mundo em qual nós habitamos. Observamos ainda que muitas são as injustiças, muitas são as dores sem soluções, muitas são as desigualdades. Mas através dessa parábola, desses ensinamentos de Jesus, ele nos mostra um recurso importante, que seria a necessidade da fé. Mesmo aquela mulher sabendo que o seu caso não era resolvido, que o seu caso não era tratado, cedo ou tarde ele teria solução. Aquele juiz, mesmo utilizando de iniquidade, ele um dia resolve trabalhar em favor daquela mulher. E através da ilustração e da interpretação do Evangelho por Caibar Schutel,
ele nos fala que, mesmo com a iniquidade, a demora e o descaso para com aquela viúva, a solução foi feita. Ou seja, se até mesmo um juiz que prezava pela injustiça, pela iniquidade, cedo ou tarde ele resolveu o caso daquela viúva, imagine que nos trata como filhos verdadeiros. Aquele que, na verdade, coloca a verdadeira justiça. Aquele que nos reconhece como verdadeiros filhos. Sendo assim, compreendemos através dessa passagem a necessidade da nossa fé diante dos obstáculos aos quais nós nos deparamos na Terra. Indiferenças, complicações, o mal. Várias são as situações que impedem ou dificultam a solução das nossas dores. Mas Jesus nos mostra, através dessa passagem, a necessidade da nossa fé. Para que possamos, então, fazer uma reflexão segura, vamos fazer por pontos. O primeiro ponto, então, é sobre a nossa fé. Quando nós temos uma determinada dificuldade, um determinado transtorno ou algo que nos incomoda e nós precisamos de uma solução, será que é válido orar? Será que é válido pedir a Deus a solução desses problemas? Porque em muitas situações, algumas pessoas pensam, se nós estamos encarnados em provas e expiações, não teria talvez a importância a oração. E muito pelo contrário. Jesus nos mostra que bater à porta e se achará, pedir e obtereis. Só que esse pedido, ou seja, essa fé na solução desses problemas, ele tem que ser feito de uma forma que a doutrina espírita nos esclarece, que não é aquela fé cega, mas a fé raciocinada. Nós temos ainda no nosso mundo extremos, que seria o extremo da descrença, onde as pessoas, diante dos problemas, se tornam totalmente descrentes de Deus. Quando as pessoas veem as diferenças no mundo, algumas pessoas com dores, com dificuldades e outras não, e acham que Deus não existe devido a isso, mas não procuram esclarecimento, não procuram uma compreensão, assim como a doutrina espírita consegue nos fornecer. Mas nós também temos um outro extremo, que seria aquela fé, muitas das vezes, cega. Aquela fé que ela não chega, na verdade, a consorciar com o ensinamento de Jesus, quando ele fala, bater na porta e ela abrir-se-á. Quando Jesus nos fala, bate à porta e ela se abrirá, pedir e obtereis, saibamos como pedir e por que estamos pedindo e como que devemos bater a essa porta, como que devemos chegar a essa porta. É o que nos fala através da doutrina espírita, a fé raciocinada. Temos duas passagens, uma do Livro dos Espíritos e uma também do Livro dos Médiuns, que nos vão clarear um pouco a ideia sobre o assunto. No Livro dos Espíritos, a questão 555. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, espiritismo e magnetismo, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, e o que está nas leis da natureza e o que não passa da ridícula crendice. E no Livro dos Médiuns, no capítulo 24, a rigor, a virtude de talismãs ou de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas. Então, quando nós buscamos a nossa fé, o nosso desejo de progresso, devemos nos compreender como espíritos, não apenas de uma única existência, mas de um conjunto de existências, pois o espírito é imortal. Nós trazemos experiências do passado e hoje ainda estamos imantados a essas experiências do passado. Então, quando nós depositamos a fé da nossa melhoria e do nosso progresso, nós devemos compreender que a natureza, ela é calma, ela é serena. E, ou seja, o nosso processo de melhoria, o nosso processo de progresso
também é sereno de acordo com as leis naturais. Nós observamos também na Gênese que os milagres, o sobrenatural não existe. O que existe é a fé e o desejo da melhoria e do progresso, mas com a certeza e a responsabilidade, com a carga de débitos que nós trazemos. Então, muitas situações que nos ocorrem em nosso dia, em nossa atualidade, e não existem explicações para ela em nossas mãos atuais, essas explicações estão no passado. Então, quando nós depositamos a descrença, nós estamos comportando de forma errada. Mas se nós depositamos uma fé cega, através de amuletos, de talismãs, ou depositamos até valores materiais e terceirizamos a nossa fé para que outras pessoas resolvam os nossos problemas, nós estamos com uma fé cega. Porque a solução dos nossos problemas está nessa reforma íntima, na compreensão, no nosso autoconhecimento de quem nós somos, de quais as dificuldades que nós trazemos e que essas dificuldades, por mais que elas demorem a ser solucionadas, elas estão presentes para nos ensinar, para nos mostrar qual o verdadeiro caminho, o que nós devemos distanciar da nossa existência para nos tornarmos mais harmoniosos, mais calmos e mais serenos nessa caminhada evolutiva. Existe também uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o item 7, que fala: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nós temos que ter fé no nosso progresso, mas nós temos que ponderar a razão das nossas ações, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento e lembrar que somente através do nosso estudo, através da nossa prática de reforma, é que nós podemos alcançar esse processo de melhoria. E que não vai surtir nenhum tipo de efeito nós terceirizarmos os nossos pedidos, os nossos desejos de melhoria a outrem. Mesmo até com trocas materiais, nós precisamos fazer uma análise de nós mesmos, compreender que nós temos experiências passadas que ecoam na nossa existência atual. Então, nós podemos concluir nesse primeiro ponto que o atraso no atendimento que aquele juiz tinha com aquela mulher, por mais que é uma coisa difícil, né, é uma iniquidade, mas de certa forma era uma mola propulsora para aquela mulher desenvolver certo tipo de paciência, de tolerância e persistir na sua fé. Então nós, espíritos que estamos em um mundo de provas e expiações, estamos em um mundo de muitas desigualdades, de indiferenças, de visão ainda muito materialista, isso nos é necessário. Mesmo que às vezes difícil, mas nos é necessário como um aprendizado individual, para que nós possamos compreender essa essência da dor, para que nós possamos desenvolver a nossa fé e reavaliar as nossas atitudes, as nossas palavras e, acima de tudo, os nossos pensamentos. Existe um caso ilustrativo muito interessante que fala sobre Chico Xavier, onde ele fazia a doação de uns alimentos para uns desabrigados em uma ponte. E todas as semanas ele passava por esse local, junto a um grupo de amigos da Casa Espírita, e levava alimentos a esse pessoal. E um determinado dia eles não tinham nada para levar. Então, através da espiritualidade, eles magnetizaram a água e levaram água fluidificada. Quando ele chegou com essa água fluidificada, ele foi ofendido e ele começou a chorar. Mas uma mulher levantou e falou que era para as pessoas pararem, porque ele sempre esteve ali levando mantimento a todas as pessoas. E aquilo ali trouxe uma certa harmonia no seu espírito. Mas a fé dele era muito grande. Quando um caminhão para e pergunta quem era Chico Xavier, porque estava chegando um caminhão de doação, mas o centro espírita estava fechado e o caminhão tinha atrasado por um problema na rodovia. E era um caminhão de doações que chegava para ele naquele momento. O interessante é que o motorista fala que, ao deparar com o centro espírita fechado, ele perguntou ao homem
como achar Chico Xavier. E foi um homem de barba branca, materializado, então, que foi Bezerra de Menezes, que ensinou o caminho. Muitas situações na nossa vida, a gente entra no desespero, a gente entra ali na dor, no sofrimento, mas são, às vezes, pontos que nos ensinam a calma, a paciência e a tolerância diante das circunstâncias da vida. E que a solução, cedo ou tarde, ela chega, como assim a parábola nos mostrou. Uma segunda reflexão é nós analisarmos o valor da nossa vida e compreendermos que a nossa existência ela é uma etapa transitória. Quando nós pensamos ou idealizamos a vida como uma única estadia, nós criamos muitas revoltas no nosso pensamento. Mas quando nós compreendemos que nós já somos frutos de um passado, estamos apenas em um estágio no planeta para aprimoramento, nós compreendemos de uma forma mais sadia e mais segura a necessidade da nossa pausa, da nossa fé, da nossa tolerância e da paciência. Então precisamos compreender também a nossa condição espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 17, é dito que o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, a beneficência e o amor ao próximo é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, e que vos faz lhe estender a mão segura e vos arranca lágrimas ou simpatia. Então, diante das circunstâncias aonde nós trazemos ainda dores, algo que ainda nos importuna, algo que ainda nos chama a atenção, nos deixa um pouco para baixo, é interessante nós observarmos que essas dores, elas têm um objetivo de abrir os nossos olhos para algumas circunstâncias, que talvez hoje a gente não entenda, mas futuramente a gente conseguirá entender. E quando nós falamos aqui, através dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a piedade, quando nós conseguimos tirar o nosso eu do centro da atenção e começamos a olhar em nossa volta, nós observamos que existem problemas de vários e inúmeros casos. Nós deparamos com muitas situações que fogem do nosso dia a dia, situações que a gente nem sabia que existia, sofrimentos muito maiores talvez que os nossos, e o mais interessante, mesmo em dor, em tristeza, ou naquele momento que a gente às vezes está para baixo, não existe remédio mais sagrado quando as nossas mãos, ou as nossas palavras, ou os nossos pensamentos e nossas orações são utilizadas a outras pessoas. Mesmo ainda em débito, mesmo ainda em um mundo de provas e expiações, espíritos pequenos que nós ainda somos, mas Deus nos forneceu, neste mundo de desigualdades, a capacidade de servir, a capacidade de compreender que nós podemos amar. E é justamente este amor que, quando começa a ampliar em nossa existência, nós vamos diminuindo as nossas dores automaticamente. Quando nós nos oferecemos ao outro em amor, em caridade, em benevolência, em auxílio mútuo, ou qualquer ação em favor de reverter a dor de um irmão, a nossa dor automaticamente vai diminuindo também. Aquilo que nós colocávamos talvez como muito grande, torna-se pequeno, porque nós deixamos o nosso eu e nos entendemos como um grupo, nós entendemos como uma irmandade. E dois exemplos que nós sempre trazemos em nossas palavras seria aqui no caso, o caso de Jerônimo Mendonça, que foi um trabalhador espírita que vivia numa cama. Ele tinha até uma posição na cama, ele não conseguia nem deitar de bruço. E um dia perguntaram para ele qual o maior sonho que ele tinha. Ele falou era deitar de bruço. E esse homem mantinha com o telefone ao lado da cama inúmeras atividades assistenciais. Através de uma Kombi e de alguns irmãos que o ajudavam, ele passava por várias cidades levando ali as suas palestras e levava alegria, mesmo ali em uma situação muito difícil. Eis aí um grande exemplo, que mesmo diante da dor do mundo, da impaciência,
das iniquidades, mas ele soube trabalhar isso em favor do amor. Outro exemplo que eu também gosto de sempre estar lendo seria, no caso, a Aparecida, Dona Aparecida, do Hospital Fogo Selvagem, que sempre esteve muito ao lado de Chico Xavier. Muitas foram as dores e os sofrimentos para erguer e construir e manter o hospital do pênfigo, o pênfigo foliáceo. Então, uma passagem muito interessante que está nesse livro aqui, Ação e Reação, que é uma obra segura de leitura, de aprendizado, que é de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, está no capítulo 17, que chama Débito Expirante. Era um homem que estava ali desencarnando, mas esse homem ele tinha uma fé muito grande. E uma frase do instrutor que estava com André Luiz nos chama a atenção, quando ele fala que quando a nossa dor não gera novas dores e nossa aflição não cria novas aflições naqueles que nos rodeiam, a nossa dívida está em processo de encerramento. Olha como que é interessante isso. Quando aquilo que nos incomoda, a gente consegue trabalhar sem levar incômodo ao outro, ou aquilo que nos traz uma aflição, uma angústia, não gera prejuízo para outras pessoas, significa que aquilo está em processo de encerramento. Então, quando nós olhamos a nossa situação atual, os problemas que a gente tem no dia a dia, algo que nos incomoda, mas quando a gente joga aquilo no outro, a gente desconta aquilo no outro, ou a gente culpa as pessoas por aquilo, significa que a gente não está lidando bem. Agora, quando a gente entende uma dor, um sofrimento, mas a gente compreende que o outro que está ao nosso lado, ele está ali para ser amado e para receber amor, para receber compreensão, significa que essa dívida já está a caminho de ser acerdada. Os livros de André Luiz nos trazem pontos assim muito interessantes para a nossa existência. Então, quando nós olhamos hoje as redes sociais, o trânsito, o convívio familiar, convívio de trabalho, qualquer que seja a relação humana, diante das situações, quando nós trabalhamos com o ego e com a vaidade, nós julgamos as nossas dores no outro. Mas quando nós fazemos igual a viúva da parábola e temos a paciência com a iniquidade, nós automaticamente estamos trabalhando isso. E ter paciência não é engolir, é apenas não permitir que aquelas dores envolvam a nossa estrutura vital, envolvam o nosso dia a dia. Então, nós podemos dizer que a fé em Deus ela deve ser racional. É compreender essa existência como um ponto apenas na eternidade e que tudo tem um fim, mas depende do nosso trabalho, da nossa capacidade de amar e de servir. Compreendemos que muitos problemas, eles chegam e quando nós trabalhamos com amor, a gente nem os vê embora. Eles saem como se a gente nem percebesse. Então, o amor, ele é a ferramenta necessária às relações humanas. Para que a gente possa finalizar, recebi uma mensagem que eu gostaria de compartilhar aqui no final. Que existia um pintor e ele foi contratado para pintar um barco de um homem no mar. E esse homem foi lá e começou a fazer a pintura no barco. Só que quando ele estava pintando, ele viu que a água estava entrando no barco porque tinha um buraco. Então ele providenciou rapidamente ali o conserto daquele buraco, fez a pintura e entregou para o homem e recebeu o pagamento. No outro dia, o proprietário do barco chegou até a casa dele e falou: olha, eu vim te trazer esse outro pagamento. E ele falou: mas olha, você já fez o pagamento. Ele chegou: não, esse pagamento é pelo conserto do barco que você fez e eu esqueci de te falar. E ele falou: mas foi uma coisa tão pequenininha que não tem nem como eu cobrar, foi um reparo muito pequeno. Ele falou: pois é, foi pequeno para você, mas os meus filhos pegaram o barco depois de pintado, sem eu ver, e foram para o alto mar. E voltaram são e salvos, porque você tampou aquele buraco. Se não fosse você ter tampado aquele buraco, eles talvez teriam sofrido algo mais sério e algo mais penoso. Então eu vim aqui te agradecer por isso. Assim a gente pensa na nossa vida. Nós somos esses pintores. Nós nascemos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, mas nós nascemos com muitas virtudes que talvez nós mesmos desconhecemos. Mas quando nós vemos esses buracos na nossa vida,
quando nós nos dispomos a compreender aquela dificuldade do outro, aquele buraco no barco, se nós temos a condição de tampar aquele buraco, e assim fazemos, nós estamos tirando as dores do outro e automaticamente as nossas. Nós estamos ampliando ao bem do mundo. Então, nas redes sociais, os comentários, no trânsito, as dificuldades no dirigir, no dia a dia, nas relações humanas, quais são os buracos que nós podemos tampar nesses barcos? O que nós podemos deixar de falar ou trocar por palavras de amor, de gratidão, de carinho, de força e de fé? No trânsito, a paciência, porque ninguém às vezes é culpado. Nas relações humanas, respeitar a dor do outro, porque talvez ele não tenha o esclarecimento que talvez a gente venha obtendo através do estudo, através daquilo que nós buscamos, da presença de Deus. Então, que iniciemos esse nosso 2021 nessa forma. Mesmo diante de tanta iniquidade, diante de tanto problema, diante de tanta situação conflitiva, que possamos, mesmo em oração, através de bons pensamentos, e fechando os buracos que aparecem pelo mundo e que nós temos a condição de colocar as nossas mãos. Que possamos ser luzes, mesmo que ainda pequenas, porque se nós somos luzes ao caminho do outro, nós também estamos iluminando o nosso próprio caminho. Que Jesus nos abençoe, nos dê, assim, a sua paz.